Gente, bora inaugurar hoje neste canal um quadro novo aqui. Eu não sei quantos episódios terá, né? Porque só Deus sabe o quanto eu terei pra hablar e pra falar. But o quadro vai ser o seguinte: eu falando de várias coisas que eu odeio no mundo e no universo literário. Meus ranços literários, entendeu? E é isso, eu poderia fazer um vídeo somente para falar disso? Sim. Um vídeo único, com todas as coisas? Sim, mas... Gente, nossa, mas que bicho chato tá aqui me voando. Peguei. Matei. Até que eu posso mudar, eu faço. Eu matei mesmo. Que felicidade, mas enfim, voltando aqui. Sabe, coisas chatas e tal, que eu poderia falar em um único vídeo, sim, poderia. Mas assim, gente, vocês sabem que eu falo igual a Maritaca, eu falo igual um papagaio. Se eu for falar em um único vídeo, a gente vai ficar aqui até no ano que vem, entendeu? Então, pra poupar o ouvido, né, os ouvidos de vocês, e poupar a minha saliva também, porque aí eu fico falando aqui, minha goela seca, e eu fico morrendo. Aí a gente vai falar em decorrer de vários vídeos, não sei quantos, mas vai ter aí um negócio aí, entendeu? Então, aí gente, vocês vão ver eu surtando muito nesses vídeos. É isso, gente. Vocês gostaram da ideia? Ah, se vocês quiserem deixar os ódios, os ranços literários de vocês aqui nos comentários pra mim, deixe. E se vocês quiserem que eu dê os meus centavinhos de opiniões sobre esses ranços que vocês têm sobre livros, traga aqui pra algum vídeo, diga que eu poderei trazer, né? Pra trazer os meus centavos de opiniões. E é isso, gente. Hoje a gente vai conversar já sobre um dos temas, que é as pessoas aí, né, que eu tenho um certo tipo de ranço, que é um tipo de leitor, né, que eu tive a ideia desse vídeo, gente, por causa de um vídeo de uma guria que eu tava vendo aqui no YouTube, né, porque assim, eu tenho uma mania de sempre, gente, todo final de mês, eu vou lá e pesquiso aqui no YouTube, né, lidos do mês de janeiro. Igual mês passado foi janeiro, né, gente? Então eu venho aqui no YouTube, pesquiso lidos de janeiro. E aí eu quero saber o que a galera leu durante o mês de janeiro, porque, né, eu gosto de ver o que a galera leu, de pegar indicações, e também eu fico esperando, assim, ansiosamente para que algum vídeo de alguma pessoa apareça algum livro que eu li naquele mês, ou algum livro que eu já li em tempos passados, sabe? Eu fico louca esperando. Gente, já me aconteceu algumas vezes, pouquíssimas vezes, de eu estar assistindo o vídeo da pessoa e de repente, pá, um livro que eu li naquele mês também, eu fico assim, ai meu Deus, sabe? Eu ficar me sentindo, assim, adorável, entendeu? E aí, nessa brincadeira, eu tava vendo um vídeo de uma querida, que eu não irei citar o nome, né, porque eu não tô afim de levar um processo na minha cara. E eu também não tenho advogado. E eu também não tenho o cash, o money pra poder pagar o menino do advogado. Então, assim, não vamos estar citando o nome, né? Se tiver algum advogado aí me assistindo e quiser se predispor a me advogar, caso eu precisar, mas já vai sabendo que tu não vai receber cash não, porque eu não tenho dinheiro. Mas eu não vou citar o nome de ninguém aqui, mas eu estava vendo o vídeo dessa querida, e aí eu fui assim, revirando meus olhos enquanto eu assisti o vídeo, porque, cara, a menina é aquele tipo de leitor que eu tenho raiva e ódio, ranço. Que é o quê? Trouxe aqui pra representar, gente, isso aqui é meramente ilustrativo, tá? É um livro do Daniel Silva, The Kill Artist, né? E não tem nada a ver com esse livro, o vídeo, é porque esse livro aqui é um livro in English, se você olhar aqui, ó, tudo em inglês. E é esse o assunto do vídeo de hoje. Deixa eu botar esse livro pra ali, porque tá empoeirado, pera. Enfim, é um livro que eu nunca li na minha vida, tá todo empoeirado, gente. A alergia chega a atacou. E é um tipo de leitor que eu odeio, gente. Aquele leitor que
ele só lê livro em inglês. E o pior, não é nem a pessoa só lê livro em inglês, é a pessoa que ela lê só livro em inglês e ela vem aqui pra internet indicar somente livros em inglês. Com, assim, com coisa que todo mundo lê livros em inglês, né, gente? Porque todo mundo lê, né, gente? E aí, gente, me irrita pra caramba. Graças a Deus, aqui no YouTube até que não tem tanto disso, né, gente? Lá no BookTok tem mais, gente. Nossa, lá no BookTok tem perfil lá que a gente entra. Que, cara, a pessoa só fala de livro lá da gringa. Pelo amor do Pai do Cristo, de Jesus. Sangue, fogo, labareda, gente. Ai, meu Deus, isso me irrita. Gente, eu fico tentando entender o que se passa pra pessoa que vem criar conteúdo pra internet, entendeu? Porque eu acho que um grande problema aqui é essa pessoa que vem criar conteúdo pra internet, pra indicar livro, e a porcaria da pessoa vem me indicar só livro em inglês. Gente, só porque você, o Alecrim Dourado, lê inglês, não significa que eu leia não, meu amor. Entendeu? Se você lê inglês, ó, parabéns, que gracinha, que linda, querida, tá? Arrasou. Mas eu não leio. E a maioria das pessoas não lê inglês, meu amado. Não lê. Agora, se a pessoa, ela lê um livro em inglês, que de repente, né, ela leu no inglês, mas o livro tá traduzido no Brasil pro português, ainda vai o negócio, né? Porque aí tá no Brasil. Agora a pessoa lê o livro em inglês, o livro não tá traduzido pro Brasil. Não tem no BR, não tem brasileiro, não tem perspectiva nenhuma desse livro sair no Brasil, e a pessoa vem me falar do livro. E a pessoa vem falar do livro e vem me deixar com vontade de ler a porcaria do livro, sendo que não tem jeito. Entendeu? Não tem jeito de eu ler. Gente, é só eu que odeio esse tipo de gente, porque, sério, sabe, assim, eu não tenho problema nenhum contra você que sabe inglês, que consegue ler inglês. Eu também sei inglês, tá, gente? Eu consigo, assim, me virar no inglês, mas o speaking, entendeu? Eu consigo me virar, sabe? Eu também não sou fluente em inglês. Eu sei, mas não é tudo, né? Não é tanto. Então, assim, eu sei me virar no inglês. Ainda mais porque, né, eu tento praticar. Na verdade, eu tento praticar, não, porque eu não fico estudando, mas igual, dias de jogos, o time que eu torço é da gringa, né? Eu torço pra um time de Londres. Então, toda vez que eu vou assistir jogo, gente, assim, eu tenho ódio de narração brasileira, né? Então, assim, eu assisti com a narração em inglês. Então, eu tô ali praticando o meu listening enquanto eu tô assistindo meu jogo, né? E aí, ainda assim, eu ainda fico meio desligada do negócio, sabe? E assim, cara, ler também é completamente diferente de você ouvir, entender o que tá sendo falado, de você falar, tá? São habilidades diferentes. São habilidades que você vai precisar usar mecanismos diferentes, que você vai usar partes diferentes do seu cérebro, entendeu? Então, às vezes ler pode ser mais fácil, às vezes ouvir pode ser mais fácil, às vezes falar pode ser mais fácil, vai depender de pessoa pra pessoa. E aí a pessoa me jura que ela vai me indicar um livro em inglês que eu vou ler. Gente, qual que é a lógica? Qual que é a lógica? E eu também não entendo, gente, essa galera que só lê livro em inglês. Só lê livro da gringa. Qual que é o teu problema? Qual que é o teu problema? Gente, a não ser que, tipo assim, a pessoa, né, mora fora do Brasil, mora, sei lá, nos Estados Unidos, mora na Austrália, onde não tem como a pessoa comprar um livro em português, né? Se ela for comprar edição física, né, gente? Não tem como ela comprar em português. Se tiver, eu não tô sabendo, porque eu não moro nesse lugar, não sei. Mas muito provavelmente não tem como você comprar um negócio em português. A não ser que seja, tipo, algum brasileiro que tá lá, que de repente tem um livro ali e não quer mais e quer vender. Aí você consegue comprar, mas do contrário, você não vai achar nenhuma livraria pra você poder comprar. E a Amazon também, capaz que não entrega, gente. Eu tenho certeza que não tem estoque de livros em português, né? Lá a Amazon não tem esses estoques fora do Brasil. É só dentro do Brasil. Então, não tem como, né? Apesar de que, gente, a gente faz compra internacional e vem, né? Lá de fora pra cá. Se comprar daqui pra lá, vai também, né? Tem essa opção também. Mas, tipo,
Mesmo que a pessoa mora lá, a pessoa tem que ler um negócio em inglês, né? Se ela quiser ler o livro físico. Mas também existe a opção dela comprar o e-book e ler o e-book, né? Mas a pessoa que está dentro do Brasil, em solo e território nacional brasileiro, ó, pátria amada e idolatrada. Aí a pessoa me vem ler só livro da gringa, só livro em inglês. Minha filha, você tem o que na tua cabeça, hein? O que tá acontecendo? Conversa aqui comigo. Por que tu só lê inglês, gente? Por que tu não lê em brasileiro? Lê em português? Lê em português. Gente, o que esse povo tem? Eu acho que essa coisa, principalmente vinda dos Estados Unidos, né? Essa coisa do sonho americano, de não sei o que, fez uma lavagem cerebral na cabeça da gente. Porque não é possível. A pessoa só lê inglês, gente. Só lê livro lá dos Estados Unidos. E o pior, sabe o que é? Que a pessoa não sai do negócio dos Estados Unidos. Fica só na porcaria dos Estados Unidos. Tem 255 bilhões de lugares que falam inglês e a pessoa não sai da porcaria dos Estados Unidos. Só lê livro de ator estadunidense. Ai, gente, me dá tanto preguiça, sabe? Nossa, mas me dá preguiça. Eu fico tentando entender o que se passa na cabeça da pessoa. Assim, agora voltando pro vídeo da querida que eu estava falando. O negócio da menina é que, tipo assim, eu vi que os livros que ela leu, né, que foram tudo em inglês, mas eles estão traduzidos pro português, né? Eles têm em português. Mas assim, gente, isso também me dá uma agonia. Tudo bem que você lê o livro em inglês, meu amor, mas custa você me indicar o livro e não falar pra mim o nome do livro em inglês? Ai, gente, eu li esse mês aqui, ó, The Selection. Deixa eu até pegar o livro aqui pra exemplificar. Ai, gente, tá aqui. Eu li este mês esse livro aqui, The Selection, tá, gente? Ele está traduzido no Brasil, tá? Eu acho que o título dele ficou como, sei lá, eu acho que A Seleção. Então, se você quiser ler ele, tem aí no Brasil. Tá traduzido. Ai, Mona, sério. Gente, sabe o que fica parecendo? Que a pessoa tá querendo se exibir. Que ela sabe inglês, sabe? Aí ela pega e fala assim. Aí, principalmente, se for aquele livro que tem um título que cobre a capa inteirinha, ela fica lá, The Selection, Ocean, blá 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 blá. Ai, meu pai dos. Gente, sério, fica muito isso. Fica muito parecendo que a pessoa, ela quer mostrar os dons dela pra falar a língua inglesa. Ela quer esfregar na tua cara que ela sabe inglês. E você não. E assim, gente, às vezes, igual eu tô aqui gravando vídeo, do nada eu falo uma palavra em inglês, mas é porque meu cérebro já tá meio louco, crazy, all crazy. Mas é porque minha cabeça, gente, nossa, ela é muito louca, gente. Depois que eu começo a aprender uma língua, se mistura todas as palavras na minha cabeça, tá, gente? Inclusive, nossa, cara, quando eu tava lendo mês passado, né, o livro lá em espanhol, tinha hora que eu começava a falar espanhol do nada. Assim, parece que desligava o português da minha cabeça, eu começava a falar espanhol, assim, tipo, hablando espanhol, e eu nem percebia que eu tava falando espanhol. E aí eu ia falar com, tipo, teve um dia que eu tava falando com a minha mãe, aí eu comecei a falar com ela espanhol, e ela, menina, o que você tá falando? Fala em português, que eu não tô entendendo porcaria nenhuma que você tá falando, e eu, uai, eu não tô falando português, não. E eu tava falando espanhol. Por quê? Porque eu tava ali, a minha cabeça tava tão dentro do idioma que eu já tava falando sem ver, entendeu? E às vezes eu misturo, gente, português com espanhol, com inglês, às vezes. Agora nem tanto, mas quando eu tava fissurada em aprender o negócio do coreano, também eu misturava o coreano. Nossa, gente, quando eu tava aprendendo coreano, eu tava esquecendo como é que falava português. Ai, gente. E esse tipo de coisa realmente acontece, gente, da gente, sabe, ter esse delay na nossa cabeça, assim, sabe, de misturar os idiomas quando a gente sabe muitas coisas, muitos idiomas, ou quando você sabe aquela palavra em mais de um idioma, tipo, vamos pegar a palavra louco, maluco, né, doido, michosoyo em coreano, crazy em inglês, qual que era o outro? Ah, não lembro mais, eu já esqueci. Enfim, tá vendo? É normal, mas aí a pessoa fica me falando o trem ali, gente, como... Não sei, gente, dá pra você perceber quando a pessoa
tá querendo esfregar na sua cara que ela sabe inglês e você não, entendeu? E... ai, gente, me dá uma agonia. Ai, gente. Não sei nem se eu continuo falando, porque assim, é capaz de eu ser cancelada. Mas, gente, qual que é a lógica? E também a pessoa lá, a menina do vídeo em questão, ela... gente, tem uns livros em português e a menina me vem ler os livros só em inglês. Aí eu fico perguntando por quê. Por que não lê em português, gente? Sabe, mês passado eu li o livro lá em espanhol, La História del Prodigioso Erzan, né? Do autor que eu... gente, eu esqueci o nome dele. Ah, não lembro o nome, gente. Mas ele é do Uzbequistão, o autor do livro, né? E, cara, espanhol é uma língua que tá aqui bem próxima do português, né? Tá assim, são primas, né? E não é tão difícil assim, mas também tem suas dificuldades. E eu senti muita, mas muita dificuldade de ler, porque é um idioma que eu não tô acostumada, né, de estar ali em contato, de ler coisas ali. Quando eu leio alguma coisa em espanhol, gente, é uma coisa, é uns textinhos pequenininhos, sabe? Foi a primeira vez que eu li um livro inteiro, todo em espanhol, sabe? E eu senti dificuldade. Eu senti essa falta de ler no português, porque eu lendo em português, gente, o meu cérebro, ele já vai precisar fazer uma força ali para poder entender o que tá acontecendo na história, quem que é o personagem, o que tá acontecendo, o que deixa de acontecer, que criar teorias e tal. Aí eu ainda tenho que ler em outra língua. Meu cérebro ainda tem que se esforçar para entender a língua que eu tô lendo, para entender quem que é o personagem, quem que é a história e tal. E ficou, gente, é um livro que é muito bom mesmo, que eu gostei do livro, mas ele ficou, assim, ficou uma leitura meio maçante, meio cansativa pra mim, por causa do idioma. Se eu tivesse lido ele em português, pra mim teria sido 1000 vezes melhor, mas não tinha em português, então eu fui pro espanhol, né, porque era mais fácil. E mesmo assim não foi, gente, eu levei o mês inteirinho pra poder ler o livro, entende? Então, assim, não me entra na cabeça, gente, uma pessoa só ler o livro em inglês. Gente, se o livro tem em português, por que eu vou ler ele em inglês? Gente, mesmo que eu saiba inglês, mesmo que eu seja fluente em inglês, pra que eu vou ler o trem em inglês, gente? A não ser pra treinar o idioma, né, gente? Eu entendo, concordo. Inclusive, tô precisando ler algum livro em inglês, porque eu preciso realmente treinar meu inglês. Mas assim, não precisa você ler todos os livros em inglês. Lê um. Já dá pra você treinar o negócio. Né? Aí a pessoa vem ler tudo em inglês e vem indicar ainda. Se tem no português, tudo bem, ainda vai. Ou se, por exemplo, ela leu antes de lançar aqui no Brasil, e aí o livro vai ser lançado no Brasil e tal, então a pessoa indicar, ai, tudo bem, mas a pessoa me indica um livro lá da Baixa da Égua dos Estados Unidos e ele não tem traduzido, aí é complicado. Aí, assim, eu entendo se a pessoa tiver lido uma tradução, que não é uma tradução feita por uma editora, que ela achou do livro por aí na internet. Porque a gente sabe que tem essas coisas, gente. Tem, entendeu? Essas coisas, elas acontecem, elas existem, tá? Inclusive tem um lugar, né, que eu já peguei alguns livros assim, que eu tenho leve interesse de ler, e que, sei lá, algum dia, quem sabe, né? Uns livros que eu achar a capa legal, eu falei assim, olhei, eu vi que a tradução, né, não era tradução de editora e tal, que o livro não tem no Brasil, eu acho que era tradução até mecânica. Tem uns livros lá que é de tradução, tipo, de fã, sabe? Fã do livro ali, é uma pessoa que sabe inglês, leu o livro e traduziu ele pro português e tal. E tudo bem, né, gente? Mas se por acaso algum dia eu ler algum livro desse jeito, eu venho aqui e falo pra vocês, olha, gente, eu li esse livro aqui, esse livro, ele é lá da gringa, mas eu achei uma tradução por aí na internet dele em português, e aí eu li. E foi isso. Mas você não vai me ver aqui indicando, gente, um livro em inglês que não tem como você achar ele pra poder ler, entendeu? No português. Não vai. Mês passado que eu li o livro lá, que foi em espanhol, eu ainda falei, galera, eu li em espanhol porque não tinha em português, eu só tinha duas opções, ler em inglês ou ler em espanhol. Optei pelo espanhol. E outra,
eu ainda falei pra todo mundo, avisei, galera, eu tive dificuldade de achar o livro, que sabe vocês, então não bote muita fé que você vai conseguir ler esse livro aqui, não. E é isso, sabe? E tá tudo bem você falar, né, acontecer, assim, mas a pessoa ficar só no inglês, no inglês, no inglês, na gringa, moço, ai, me dá até, sabe, preguiça. Ai, ai, senhor. Não, sério mesmo, gente, eu fico sem entender, sem compreender uma coisa dessas. Ah, não, não compreendo, entendeu, gente? Igual eu já vi muito livro, né, do Paulo Hatz falando lá no canal dele, né, um exemplo de alguém, né, falando de livros, né, que ele leu lá da gringa e tal, e ele falando, ó, gente, eu li esse livro e tal lá da gringa e tal, eu acho que ele tem potencial de chegar aqui no Brasil, então vocês peguem esse título aí, fiquem de olho no título, não, porque eu acho que ele vai acabar vindo pro Brasil no ano que vem e tal. Igual aconteceu com Nadando no Escuro, quando ele leu e falou desse livro, ele falou, ó, galera, eu acho que esse livro tem grande potencial de vir pro Brasil e tal, de ser publicado. Então fiquem de olho, li ele em inglês, um livro bom, legal, blá 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 blá. Acho que vem aí. E o livro veio, né? E então, aí tudo bem, gente, tudo bem. Mas a pessoa assim, ai, a pessoa ficar no inglês e me indicar. Gente, não faz isso, tá? Se você tá pensando em criar um canal no YouTube, um perfil no TikTok pra poder falar de livros e tal, não, não coisa essa trend em inglês, não, gente. Não fica me indicando trem em inglês, não. Porque as pessoas ficam com raiva, tá, gente? Inclusive, eu tava até vendo alguns vídeos de um tempo atrás lá no TikTok, da galera falando de perfis, né, literários que a galera tinha parado de seguir. E eu vi citarem muito essa questão de pessoas que gravam vídeo, né, pra influenciar as pessoas a lerem, e que só falava de livro da gringa, só falava de livro em inglês que não tinha tradução para português. E a galera tava possessa, que a pessoa começava ali, ainda mais que a pessoa fica ali, ai gente, eu li esse livro e tal, que não sei o que ele era muito bom, a história assim, associada. Aí quando você vai ver, a pessoa só fala o livro, o nome do livro, lá no final. E o livro que eu li, que eu gostei muito, que acontece toda essa história, é esse daqui. Aí você vai ver a porra do livro tá em inglês, e você se interessou pela porcaria do livro, e aí você não vai conseguir ler a porcaria do livro, porque o livro tá lá na gringa, e acha que aquela pessoa leu a porcaria do livro, em vez de te indicar e te passar à vontade. Porque é isso que eu sinto, sabe, gente? O Kiko, com os brinquedos dele com Chaves, que ele ficava fazendo inveja no Chaves com os brinquedos. Eu sinto a mesma coisa que a galera que vem me indicar livro em inglês, livro que não tá no Brasil. É a mesma coisa, é como se ela estivesse esfregando na minha cara. Eu li esse livro aqui em inglês e ele é muito bom e a história dele é essa, e você não vai ler porque você não lê inglês. Esfrega na tua cara. Entendeu? Entendeu? E é isso. E eu acho que eu posso parar de falar por aqui, que eu acho que eu já lavei a minha alma com relação a este meu ódio neste vídeo. E é isso. Vocês também odeiam esse tipo de pessoa? Porque eu odeio. Se você quer ler seus livros em inglês, leia aí na tua casa, pode ler, gente. Eu não me importo da pessoa ler inglês, sabe? Eu não tenho inveja da pessoa porque a pessoa leu inglês. Que bom que tu leu inglês, que bom que tu consegue ler inglês. Benza a Deus, entendeu? Mas não quero saber se você é bom em inglês, se você lê inglês porque você é bom em inglês, tá? Que bom pra você, porque eu não tô nem aí. Eu não tô problematizando a pessoa ler em inglês, mas sim a pessoa que fica só lendo inglês indicando livro em inglês. Aí temos o problema. Mas se você quiser ler inglês, você sabe? Leia. Se você quiser ler em turco, porque você sabe, leia. Se você quer ler em russo, porque você sabe russo, lê na merda do russo, entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso. Faça. Mas também não vem me indicar o livro, que eu não vou ler essa merda. E é isso. Ai, gente, eu achei que eu ia surtar mais. Mas não surtei tanto, não. E é isso, gente. Hoje, o surto de hoje foi esse. Agora eu não sei qual vai ser o do próximo vídeo, né? Se você quiser falar alguma coisa aí, que eu posso surtar no próximo vídeo, falar do assunto, pode ser. Se você também tem hoje desse tipo de leitor que só lê a porcaria do livro em inglês, acho que todo mundo é obrigado a ler em inglês porque ele lê em inglês, me diga aí nos comentários. É isso.
Curte o vídeo também, né? Você chegou até aqui o final, você não curtiu o vídeo, é falta de vergonha na cara. E se inscreve aí também. E é isso, gente. Um beijinho pra vocês. Fiquem com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Bye!